Saudações, pessoal. Tudo bem? Vocês acharam que não ia ter mais vídeo esse ano, né? Eu também achei. Faz 9 dias desde a última vez que eu vim aqui conversar com vocês. Depois disso, só gameplay. E vocês já entenderam que quando tem vídeo de rotas não tenho falando. E eu não sei porque vocês fariam isso com vocês mesmos, tipo, me assistir jogando. Ah, eu pensei em vir aqui compartilhar algumas coisas sobre a ressignificação do Natal e uma série de coisas. Só que eu acho que não é muito a vibe desse canal. Não é muito a vibe desse canal. Ficar falando, olha meu Deus, como a minha vida tá boa, olha isso daqui, que bonitinho. Até porque no final do ano. E não me venham com esse papo de inveja, pelo amor de Deus. Não é medo de inveja. É porque no final do ano, quem não tá muito feliz, quem não tá muito eufórico, geralmente tá ao contrário. Então, o Alex, por exemplo, que tá passando Natal e Ano Novo longe da família dele, longe do país dele, uma coisa que eu já fiz muito na vida. Não sei se o que ele quer é me escutar falando, olha aqui, Alana, e olha como tá saindo o nosso Natal. É, eu acho que a vibe desse canal é mais olhar depois que passou e refletir a respeito daquilo que foi, daquilo que representa. O negócio aqui é pensar, não é Instagram aqui, né? E, e esse papo hoje, ele vai ser sobre gratidão e confetes em mim mesmo. Sim, eu vou me auto-confetar aqui. Agora no final do ano eu conversei com todos os meus alunos, ou fiz alguma declaração por áudio para eles, mas com a imensa maioria eu conversei de fato. E, e aí chegou no final, como eu fiz questão de ter a mesma conversa com todos eles, chegou no final eu tava me sentindo meio mal porque parecia que a coisa tava ficando mecânica. E aí eu dizia para eles uma coisa parecida com. Eu sei que essa conversa parece meio que o panetone da firma. E quando eu falava panetone da firma, eu sei que isso daqui parece uma produção de escala industrial, mas não é porque vem do coração. E aí depois eu fiquei bem com isso, porque sim, eu tive a mesma conversa com quase 30 pessoas, mas todas as vezes em que eu falei verdades do coração. Então eu não tinha que ter ficado com mal-estar de estar repetindo alguma coisa, porque afinal de contas era a primeira vez que eles estavam escutando o que eu tinha para dizer. E aí depois que eu fiquei bem de ter tido essa conversa com eles, eu percebi que eu podia muito bem ter essa conversa com vocês aqui. E por que não mostrar a minha cara e deixar vocês verem essa cara gorda, envelhecida. Eu era menininho quando eu comecei o canal, né? E aí veio essa pandemia e fez isso comigo. Eu. Então vamos lá, a essência da conversa que eu tive com eles. De onde vem essa gratidão toda? Eu. 3 anos atrás, eu fiz um vídeo aqui pra vocês, por que adotar? Então, por que Aracaju e depois por que adotar? E eu falo pra vocês o porquê eu não quis ter filhos. E eu não vou repetir aqui, e talvez eu repita, não sei. É, Resumindo, o porquê não ter filhos é porque tem esquizofrenia dos dois lados da família. Eu tenho essa depressão crônica que é minha companheira de longa data, que não é curar, é aprender a conviver com. Eu tenho esse pensamento, essa tendência à reflexão irrefreável, que é uma coisa que eu não consigo mudar e que, embora seja muito boa pra vocês, pra mim, pra vocês é legal de vez em quando me escutar, pra mim é muito chato ser eu mesmo. Pra mim é muito chato eu ter que segurar a onda desses pensamentos e ter que me ocupar jogando porque eu quero desacelerar o meu cérebro. E de ficar feliz porque agora finalmente encontrei uma ferramenta que lê na velocidade que eu quero ler, porque eu lendo um livro eu não consigo ler na velocidade que eu quero ler. Tô apaixonado pela Siri. Não é Siri, é Alexa. Enfim, depois que eu vim aqui contar pra vocês que eu descobri que a Alexa lê livros, olha tanta coisa que eu li. Isso daqui não é o que eu escuto, não, é a propaganda da Amazon. Isso daqui também não, são os sites que eu escuto. Mas esses foram os últimos livros que eu escutei. Livros que, por exemplo, Armadilha. O Big Mac do Dan Brown, porque todos os livros dele são Big Mac e quem lê Dan Brown gosta do Big Mac e vai em busca do Big Mac. Eu não sentaria para ler esses livros, mas escutar em 200% enquanto eu jogo HOTS
é, tá me fazendo muito bem isso daqui. Eu acho que daqui pra frente, assim, o YouTube, ele chegou num ponto em que ele não me satisfaz mais como já fez antes. Ou seja, maratonar canais sempre com a mesma receita de bolo ali, de engajamento, é uma coisa que me cansa e é um modelo que eu acho que tende a se saturar. Eu acho que a sabedoria e a informação, ela tá mais nos livros mesmo. E foi uma maneira de me dar acessibilidade a livros de uma maneira, cara, muito mais foda do que simplesmente sentar e ler. É, então, gratidão por essa descoberta também, porque em menos de 10 dias já foram mais de 6 e são inúmeras outras coisas que eu tenho vontade de ler e de aprender. Inclusive, peguei o Kindle Unlimited agora. Ahn, por que eu cheguei aqui, meu Deus do céu? Não lembro. É, é muito difícil ser eu mesmo. E eu não quis ter filhos porque eu não queria passar toda essa carga para uma criança e ver que ela tem o gene de esquizofrenia, que ela tem um pensamento irrefreável, que ela tem essa maneira Nagai e Chiba de enxergar o mundo. É, e aí quando eu vi a Lana, eu sabia que ela ia precisar de muita atenção. Quando eu conheci a Lara, eu sabia que eu teria condições de cuidar dela. Depois a gente faz um vídeo só falando do nosso relacionamento. Mas quando eu olhei pra Lana, eu falei, essa criança vai precisar de muita atenção. E eu vou ter condições de dar a atenção que ela precisa. Porque eu tenho um longo estágio com a minha irmã. Eu não sabia o que ela tinha, não tinha diagnóstico, mas eu sabia que ela precisaria de atenção especial. E aí eu fiz aquele vídeo do porquê adotar. Então lá eu digo, olha, se um dia eu descobrir que a Lana tem alguma coisa, é diferente, porque não foi escolha minha, não foi uma decisão minha. Ela já estava aí, ela já estava pronta. Então beleza, eu assumi essa responsabilidade para minha vida e depois o que a gente teve? A gente teve uma pandemia que varreu o nosso país e depois a gente tem efeitos colaterais de uma guerra mundial que a gente não discute, que a gente não debate, que a gente não vê na televisão, mas todos os preços de hoje no nosso posto de gasolina e mercado, eles refletem muito efeitos colaterais de uma guerra que a gente não está discutindo como deveria, que, que a gente ficou tentando fazer todo domingo à noite aí, né, aos poucos. O que eu falei para todos os meus alunos é: eu olho para a Lana e ela está matriculada na melhor escola para ela, para crianças com a natureza dela, da cidade. Ela tá, ou pelo menos do nosso bairro aqui, escola incrível. Ela tá com o melhor plano de saúde, tendo acesso às melhores terapias. Então ela tem não só fonoaudiólogo, psicopedagogo, psicólogo, psiquiatra, tem todo tipo de terapia que vocês podem imaginar para estimular ela a se desenvolver. E dentro da natureza dela, ela está extremamente bem desenvolvida. Então, quando você olha para ela, ela tem o tamanho de uma criança de 5 anos, embora só tenha 3. Para uma criança de 3 anos, ela fala muito pouco. Mas para uma criança com as condições dela, ela está muito bem desenvolvida e ela se desenvolveu muito devido às terapias que ela teve acesso. Isso me mata de orgulho, porque eu falo, caralho, com esse mundo desmantelando do jeito que tá, eu tô numa bela casa, numa casa não é gigantesca, não é rica, ostentosa, mas é uma casa confortável, é uma casa funcional. Eu tenho a minha filha na melhor escola que ela poderia ter, tenho acesso aos melhores tratamentos que ela poderia ter. Eu tenho a mãe dela com condições de se dedicar a ela e ao lar em tempo integral. E uma das coisas que eu mais fiz nos últimos 10 anos é ter contato com vencedoras da vida corporativa. E eu nunca me vi casado com nenhuma delas. E não é, ai meu Deus, que não é rejeição a esse tipo de coisa. Mas depois de conhecer gerentes, diretoras, pessoas de sucesso, mulheres de sucesso, é triste, mas são vidas que eu não invejo e são pessoas que eu não consigo desejar para compartilharem a vida comigo. Por quê? Porque são pessoas que acordam muito cedo, vão dormir muito tarde, acordam preocupadas, vão dormir preocupadas, tem muito pouco tempo, tem muito pouco espaço na agenda para consumirem conteúdo, refletirem sobre ele, discutirem ideias,
descobrindo coisas novas, têm grandes responsabilidades, carregam grandes coisas. E o meu tempo, ele é todo zoado. Eu sou extremamente produtivo à noite. Eu trabalho muito à noite. Então, como é que eu vou casar com uma pessoa que acorda muito cedo, que sai para trabalhar ou trabalha na sala dela, mas trabalha por longas horas, termina precisando desabafar, precisando contar como foi o dia, precisando reclamar, precisando que eu seja quem eu sou para os meus alunos, no momento em que eu já terminei de trabalhar e eu quero ficar quieto na minha, consumindo as coisas que eu consumo. E ao longo do tempo, o meu ideal de família, ele foi mudando. Porque olha como a nossa cultura é burra, né, cara? Olha como esse negócio de colocar a esquerda pra lutar com a direita, o branco pra lutar com o negro, o hétero pra lutar com o homo. Olha como esse negócio de colocar o homem pra lutar contra a mulher, pra que a classe dominante continue dominando a sociedade, é uma coisa emburrecedora. Porque um cara, ele ganha R$ 1.200. No dia que ele consegue um salário de 40 mil, ele fala: eu quero uma mulher que ganhe 40 mil, porque senão ela só vai me explorar. Se a mulher ganha 1.200, então eu só vou usar. Porque se eu casar com ela, eu vou sair perdendo, porque minha renda é de 40 e a dela é de 1.200. Aí não. Aí o cara, ele vai e busca uma mulher que ganha 40 mil. Só que essa mulher que ganha 40 mil, ela tem uma vida tão emocionalmente desgraçadamente pesada quanto a dele. E aí são duas pessoas problemáticas dividindo o mesmo teto, precisando desabafar, se sentindo as mais sofredoras daquela relação e não tendo ouvidos no outro para resolver seus problemas. Não estou dizendo, pelo amor de Deus, não estou dizendo que todos os casais sejam assim. Estou dizendo que não é o que eu pensei para mim. Ao invés de falar assim, meu Deus, eu tô ganhando bem, então eu quero uma mulher que ganhe bem enquanto eu, para mudar de bairro e trocar de carro e começar a frequentar clubes e ter uma vida instagramável, não, eu posso ganhar bem para libertar a minha família de todos precisarem ter que trabalhar e se foder. Ah, olha como a gente pode pensar o nosso mundo de outras formas. Então eu consigo, por exemplo, deixar a Lari se dedicando ao desenvolvimento da Lana e ao cuidado do lar, ia me dar atenção, ia ser o apoio que eu preciso. E a minha irmã está fazendo terapia ocupacional numa clínica fantástica, a 2 quarteirões de casa. E esses 2 quarteirões são uma praça arborizada, bonita, num clima de interior, onde todo mundo é simpático e se cumprimenta. Ou seja, zerei a vida, né? Encontrei meu lugar na montanha. Só que aí o que eu falei com os meus alunos é: a clínica da minha irmã, a escola da Lana, as terapias da Lana, a terapia pra Lari, a vida que a gente leva, a comida que a gente come, as coisas que a gente assina, isso não se faz com amor. Isso não se faz só com força de vontade. Isso não se faz só com vontade. Porque o que é o Brasil hoje? O Brasil hoje é 90% da população achando que não ama de verdade, que não ama o suficiente, que não é decente o suficiente, que não é homem comprometido o suficiente. Por quê? Porque não consegue dar justamente essas coisas, que é educação, amor, saúde. Mas o cara ganha R$ 1.200. Se eu ganhasse R$ 1.200, você acha que eu poderia vir aqui e falar que olha aqui como eu amo a minha filha porque eu coloquei ela para estudar em escola tal e fazer terapia não sei onde? Não poderia fazer isso. E eu já tive muito trabalho, filho da puta. Eu já tive que ferrar a vida de muita gente para pagar meus boletos. E hoje eu consigo pagar as minhas contas fazendo coisas que melhoram a vida das pessoas. Olha que coisa fantástica. E aí uma coisa que eu fiz questão de dizer para todos os meus alunos seria muita burrice da minha parte, mas seria muita burrice mesmo da minha parte, se eu dissesse que eu consegui isso porque eu sou foda, porque eu sou muito bom, porque eu mereço, porque eu me esforcei. Seria uma burrice muito grande dizer isso. Por quê? Porque se a Vanessa não tivesse me recomendado os meus 2 primeiros alunos, que eram amigos dela na IG, e se eles não tivessem me recomendado o Brasa Meire para o meu quinto aluno ali dentro, acho que foi o quinto, o seu Alexandre, talvez eu não estivesse aqui.
Alexandre é um diretor que todo mundo admirava, na época ele era gerente, um gestor que todo mundo admirava, todo mundo respeitava, um dos maiores líderes assim de vida corporativa que eu já conheci, uma pessoa extremamente sábia, sensata e bem-humorada, que faz todo mundo querer descobrir o melhor de si para satisfazê-lo e corresponder às expectativas dele, de tão foda que ele é. Ele conseguiu enxergar o melhor em mim, eu também me desenvolvi para satisfazer as expectativas dele, só que ele me deu uma coisa extremamente preciosa, que era a visão de cima da vida corporativa brasileira. Uma coisa que eu não conhecia porque tinha acabado de chegar do Japão. Eu tinha muita bagagem da vida corporativa japonesa, mas da brasileira nada. E se eu ficasse dando aula só para analista, seria muito difícil eu ter uma visão macro de dentro de uma empresa para desenvolver o que eu desenvolvi, desse tino de entender esses perrengues da vida corporativa que meus alunos passam, oferecer um pouco de compreensão e misturar aula de inglês com terapia, que é o que a grande maioria acabou fazendo, tipo o Cristiano que aprendeu inglês falando mal do chefe dele. Então, quando eu comecei a dar aula pro Cristiano, um monte de gente, pro Alexandre, um monte de gente começou a falar, meu, que o Alexandre elogia tanto esse cara? E eu virei um artigo de desejo ali, porque todo mundo queria ter aula com o professor que o Alexandre elogiava. Ao ponto de chegar em um determinado momento e eu falar, caralho, será que eu sou bom mesmo no que eu faço? Ou será que eu sou simplesmente um artigo de moda? E ainda bem que eu tive a Isa, a Luciana, o Leandro, que foram alunos fora da IG, que me mostraram que talvez eu estivesse no caminho certo mesmo. Mas a verdade é que todos os alunos que eu tive ao longo de todos esses anos, eles me desenvolveram para me preparar para dar aula para os novos. Então, não foi conhecer a língua inglesa que me garantiu o portfólio. Foi a bagagem de uma vida e foi aquilo que eu aprendi com os primeiros alunos sobre que caminhos alternativos encontrar com os alunos que vieram depois. Então seria muita burrice da minha parte dizer que, nossa, como eu sou foda, então eu mereço absolutamente tudo que eu tenho. Porque às vezes me vem um aluno fora do padrão, como a Bia, por exemplo, e o Vinícius, e eu falho miseravelmente. Por quê? Porque são alunos que estão fora do meu campo de atuação. Beatriz e Vinícius são dois alunos, ex-adolescentes, jovens adultos, que estão tão fora do meu mercado que eu não sabia o que fazer com eles e eu tive resultados ruins. Ou seja, eu não sou bom para todos os alunos, eu sou bom para um nicho que está aí e que me fez bom para esse nicho foi esse próprio nicho. Você tá vendo como não dá para eu chegar e falar assim, não, mas eu me esforcei, então eu mereço essa vida que eu tenho? Porque se o meu trabalho fosse na Europa, por exemplo, um lugar onde os países são todos grudadinhos um no outro e as pessoas já nascem e já crescem, têm interação com os vizinhos e elas aprendem 4, 5 idiomas simultaneamente desde pequenos. Imagina eu chegar na Europa falando assim, eu sou professor de inglês, eu sou professor de espanhol, eu sou professor de... Que valor que isso tem? Que valor que isso tem? Então, não só eu desenvolvi uma habilidade ensinando as pessoas a falar japonês, fazendo trabalho de intérprete, foi um idioma muito distante do português que me fez criar alguns conceitos linguísticos que a gente não vê numa faculdade de letras, por exemplo. E foi o desespero da vida corporativa que eu aprendi no Japão, adaptado ao Brasil, que fez eu olhar para os meus alunos e falar, não, eu consigo te ajudar, eu consigo entender a situação que você passa e eu consigo aproveitar esse pouco tempo que você tem para me oferecer para te passar ferramentas para você construir o seu próprio conhecimento. Então é muito uma confluência de fatores, porque daqui 20, 30 anos eu não sei como que vai estar a tecnologia, não sei como que vai estar a demanda por conhecimento de idioma. Vai haver uma sede enorme por contato humano e pela nossa, né, pela tradição cultural e pela interação com o IA. Mas nem disso dá pra ter certeza. Mas olha que foda, eu tô num momento em que aquilo que eu vivi, aquilo que eu passei,
faz com que eu encontre um nicho que me permite ter uma vida incrível. Isso faz eu ter um sentimento de gratidão tão grande que eu falo, cara, essa experiência que eu tenho, ela não é especial, mas ela também não é comum. E aí surge esse canal em que eu falo, eu tenho que fazer voluntariado. Porque os meus melhores amigos me pagam para eu conversar com eles. De alguma maneira, eu tenho que retribuir a essa sociedade por ter conseguido um spot tão bom de grindar como esse que eu consegui. Se você não joga BDO, você se fudeu, me desculpa. Entende meu sentimento? Cara, Gabriel, Carlos, Hudson, eu tenho que falar o nome literalmente de todo mundo. E são relacionamentos únicos. O que eu tenho com a Rita, meu Deus do céu. Então, realizar um trabalho prazeroso que eu sinto que melhora a vida das pessoas, que agrega a vida delas, que tira elas de perrengue e faz com que elas passem em entrevistas. Preciso trazer o Fábio para vocês conhecerem. Fazer esse tipo de trabalho e ainda ser remunerado por isso, e não só ser remunerado, mas ser bem remunerado, ao ponto de poder dar à minha família aquilo que eu dou para elas, é uma coisa simplesmente fantástica demais e que não aconteceria em outros países, em outros momentos da história. E aqui cabe muita gratidão. Então, às vezes eu venho nesse canal e eu falo aquilo que eu compartilho com os meus alunos e que eu recebo por isso. Eu preciso de algum lugar onde eu deixe uma parte desse conhecimento disponível. Só que, gente, não dá para fazer conteúdo. O meu conteúdo ele não é de prateleira. As conversas que eu tenho com a Rita, conversas que eu tenho com o Gabriel, conversas que eu tenho com o Carlos, com o pessoal da Baucha, essas conversas elas não são reproduzíveis, porque é o encontro de dois universos e simplesmente não dá pra gente chegar a conclusões e colocar aqui e não dá pra pegar essas conversas que eu tenho com o Lucas e transformar num discurso, o Lucas Bastos, não dá pra pegar as conversas que eu tenho com ele e transformar num vídeo e esperar que todo mundo absorva aquilo da mesma maneira e que esteja exatamente naquele momento da vida em que aquele conteúdo faz sentido. Simplesmente não dá. Então eu não consigo vir aqui todos os dias e fazer um conteúdo achando que eu vou ajudar a metade do mundo. Não é desse jeito. E como às vezes eu venho aqui e jogo um conteúdo e ele é mal direcionado, ou ele é consumido por pessoas que não estão preparadas para isso, ou que não estão nesse momento de vida, eu acabo saindo com a impressão de que as conversas só valem a pena quando eu tenho com as pessoas no tete-a-tete ali. Às vezes eu chego à conclusão de que toda a minha bagagem ela só faz sentido quando eu converso de fato com alguém e entro no universo dela, porque é só no universo das pessoas que o meu conhecimento ele serve para alguma coisa e a minha vivência serve para alguma coisa. E às vezes eu tenho a impressão de que no canal eu só faço uma imensa semeadura e que ela não serve para nada, porque ela não está sendo absorvida da maneira que eu acho que ela poderia por alguém de forma relevante. E isso me deixou tóxico como eu estava no penúltimo podcast que eu fiz com o Lucas. E teve um comentário que eu morri de dar risada. Semana de Fausto desorientado. E teve um comentário que do Cássio, ele falou, Fausto tá naquele momento da jornada de herói, onde o herói é tentado deixar a missão. Eu dei muita risada, isso daqui foi muito bom, cara. Porque sim, olha, eu não recomendo que vocês, tipo, fiquem fazendo isso daqui com o cérebro de vocês. A Alex, ela tá me dando uma nova experiência, porque quando a gente lê muito, a gente tende a achar que a gente cansa mentalmente, e não é. Quando a gente lê muito, a gente fica fisicamente cansado, porque cansar muito fica parado na mesma posição, olhando para baixo, olhando pro livro. Cansa fisicamente, não é necessariamente mentalmente. A Alex, ela tá me apresentando a um novo cansaço que eu não sabia que eu não conhecia da maneira que eu achava que conhecia, que é o cansaço mental mesmo.
É, então, assim, consumir 6 livros em 7 dias não é uma coisa que eu recomendo pra você. E eu tava passando por um turbilhão de coisas na minha cabeça que realmente não tava bom. E, e eu fui transparente com vocês naquilo que eu tava sentindo. E eu recebi um monte de feedbacks, dos quais eu vou escolher um para representar todos. Eu fui salvo para essa mensagem, esse canal foi salvo para essa mensagem, então vocês me dizem que, por serem muitas as coisas, então anotei num bloco de notas os pontos pelos quais o seu canal foi positivo na minha vida. E olha que coisa bonita, me ensinou que não é minha responsabilidade falar para quem não quer ouvir. Me ensinou muita coisa sobre finanças, inclusive respondendo diretamente a um dos meus comentários. Consegui ajudar pessoas que estavam em relacionamentos abusivos por sua causa, uma delas a minha atual namorada. Me fez ter interesse por relações internacionais, me ensinou sobre selva corporativa e relações profissionais, me ensinou como me importar em entrevistas de emprego, que embora ainda não tenha passado pessoalmente, fez com que eu ajudasse a minha namorada a conseguir o seu primeiro emprego. Me fez parar de duvidar do caminho que eu estava escolhendo para minha vida, por pensar que escolher o seu lugar na montanha e parar nele era simplesmente comodismo. Isso daqui me emocionou pra caralho. Esse vídeo sobre pirâmide de Maslow me ensinou a tentar interpretar os medos e inseguranças dos outros ao invés de ser afetado pelo ódio delas. Me fez valorizar quem extrai o melhor de mim, em vez de correr atrás de expectativas. Me ensinou a lidar com a síndrome do impostor e ajudar as pessoas passando por ela. Muitas outras coisas que eu não vou lembrar agora, mas que uso diariamente de forma inconsciente. E olha esse final, seus vídeos ajudam não só quem os assistem diretamente, mas também as pessoas que são ajudadas por quem os assistiu. Então olha que foda. Eu tenho esse sentimento de gratidão porque eu acho que eu sou sobrecompensado pelo esforço que eu faço. Sobre remunerado e aí eu venho e faço um trabalho voluntário de tentar ajudar a vida das pessoas naquilo que eu posso com a experiência que eu tive. E aí quando eu acho que eu não estou afetando a vida de ninguém, porque quando a gente adora um vídeo a gente simplesmente não comenta, a gente só... Existe o Reclame Aqui. Você conhece algum site que chame Elogie Aqui? Quando a gente gosta a gente não comenta, né? Então quando você vê avaliações positivas, muito provavelmente é contratado ou amigo do dono do restaurante. Mentira, estou exagerando. Mas não é comum que a gente se engaje positivamente nos conteúdos que são realmente transformadores pra gente. Conversando com o Júlio, cara, que conversa foda que eu tive com o Júlio, porque eu percebi o quanto coisas que eu acho banais, por exemplo, eu tenho uma identificação com ele, porque eu também sou ex-cristão, e é muito difícil você ser ex-cristão no meio da sua comunidade cristã. E eu compartilho com eles coisas que eu vivi há muito tempo que eu superei e que pra mim são banais, mas que pra ele é fundamental porque ele amadureceu, ele cresceu, ele se desenvolveu, ele descobriu aquilo em que ele acredita, só que ele ainda está inserido num meio onde ele não pode ser ele mesmo e ele não pode falar de maneira honesta aquilo que ele pensa. Isso que é horrível. E aí nessa vibe negativa que eu tava 2 semanas atrás, eu escutei pelo menos 5 pessoas me dizendo: você representa o irmão mais velho que eu sempre quis ter. Ou você se tornou o irmão mais velho que precisava. E isso realmente me emociona porque eu sempre quis ter um irmão mais velho também. Porque eu sempre quis conversar sobre coisas com pessoas mais experientes do que eu, só que eu sempre fui inserido em meios em que as pessoas eram muito mais experientes.
Então, assim, uma coisa é o Júlio conversar comigo e falar, cara, parece que você tem quase a minha idade, embora eu já seja um tiozinho e ele seja um ex-menino. Eu posso conversar com você com o meu vocabulário, do meu jeito, falar com os meus trejeitos aqui, porque parece que você está muito próximo, você entende o meu universo, porque você joga os jogos que eu jogo, você fala das coisas que eu falo e eu consigo ser o mesmo. E aí eu consigo me colocar no lugar dele e falar, cara, que foda isso, porque o meu primeiro. Talvez o meu irmão mais velho, mais foda que eu tenha tido foi o Takeuchi. Era uma diferença assim de 15 anos. Não, não era tanto assim. Mas o problema do Takeuchi é que a diferença dele não era de idade, é que ele era japonês, então ele só entendia o lado japonês, e ele tinha um cargo muito distante do meu. Shochu, que mora no Japão, sabe o que é isso com certeza. Ou seja, o meu irmão mais velho, aquele cara que me ensinou sobre a vida, ele estava num lugar muito distante em que eu nunca pude conversar com ele com o meu vocabulário e do jeito que eu pensava. Eu tinha que me adaptar para conseguir conversar com ele e eu tinha que literalmente traduzir o pensamento dele de maneira que servisse para mim. E aí eu escuto alguns de vocês falando, cara, você me ensinou coisas que eu não sabia que eu precisava que alguém me ensinasse. E aí você fala, e aí para que isso serve? Lembra que eu falo o tempo inteiro para vocês assim, você sempre tem que se perguntar por que a pessoa que está te falando, o que ela diz, por que é que a pessoa está falando o que ela está te falando. Quando uma pessoa diz que ela tem a solução para o seu problema, que ela quer te fazer bem, que ela quer ver você com uma coisa que você merece ter, você tem que pensar qual é o fluxo de caixa dessa pessoa, o que é que ela quer, o que a leva a fazer, a agir da maneira que ela está agindo. Saiam desse mundo maniqueísta de achar que as pessoas são boas, que elas são más. E aí você pergunta, Fausto, você fala que o seu canal é o seu voluntariado. Então você não aceita doações, não tem apoia-se, não tem nada disso. Não tem ads. Por que é que você fala as coisas que você fala? Para escutar esse tipo de retorno, esse tipo de feedback. Então, olha que interessante. Eu entrei no ciclo positivo de vida. Tem gente que tá em ciclo negativo, né? A pessoa se fode e fala que ela se fode por causa da inveja, aí ela trata outro mal, aí é ignorante com o outro, aí porque ela sofre, ela acha que o cara da padaria também tem que sofrer, aí ela vai no restaurante e paga caro pra caralho um dinheiro que ela não tem, aí ela vai e distrata o garçom porque o garçom também merece sofrer, e se eu levei chifre então eu também tenho que chifrar, e se me xingaram então eu também tenho que xingar o outro, isso daqui é um ciclo negativo, e aí você vai pagando o preço do karma, né? Porque se você distrata alguém gratuitamente, no dia seguinte, se a pessoa puder te distratar e te fuder, ela vai fazer isso. Né? A gente não está falando de lei da atração do universo, isso daqui é retorno. Isso daqui é ação e reação. Eu entrei no ciclo positivo. Eu uso todo o meu sofrimento, toda a minha bagagem, toda a minha experiência para tentar fazer a vida das pessoas melhores. Aí eu consigo. Aí essa pessoa me recompensa. Aí essa pessoa me recomenda aluno. Me me agrega com a experiência de vida que ela tem, me ensina coisas que eu não sabia. Minha vida vai melhorando. Eu vou olhando para minha família, eu vou vendo quanto ela tá florescendo, quanto ela tá prosperando. Aí eu quero reinvestir, aí me sobra uma grana. Aí eu decido que eu vou conseguir dar mais um Bolsa Fralda. Aí eu vejo um amigo meu, tipo, florescendo porque ele não se preocupa em comprar fralda e ele consegue estudar e se desenvolver na carreira. E aí eu venho no canal e contagio pessoas de maneira positiva. Aí eu tenho alunos frutos do canal, de seguidores do canal. E tenho essa coisa fantástica que é chamar um de vocês para conversar e ter resposta imediata. De ter essa predisposição e essa energia positiva e essa vontade de colaborar e de querer o bem do outro. Então eu chego no final de 2022 e eu penso, ao final de 2022 eu tenho mais ou menos pessoas querendo o meu bem e com prontidão para tornar a minha vida melhor caso elas possam.
eu sinto que eu tenho mais pessoas do que eu tinha no começo do ano. O que faz com que eu sinta que 2022 foi um ano de conquista. Economicamente pode ter sido ruim para o país, para mim foi ótimo. Uh, Numa série de fatores, pode ter sido negativo. Mas o que eu aprendi ao longo de 2022? Que eu não vou conseguir salvar o Oriente Médio, eu não vou conseguir salvar a Ucrânia, eu não vou conseguir salvar Taiwan, eu não vou conseguir salvar o gado bolsonarista, eu não vou conseguir salvar admiradores de Lula e PT, eu não vou conseguir salvar essas pessoas. Mas eu consigo, em pequeno grau, construir uma bolha de positividade onde as pessoas elas se colaboram e querem colaborar entre elas e tornar a vida um dos outros melhores. Isso pra mim é uma coisa que não tem preço. O fato de eu terminar o ano com mais pessoas me desejando bem do que eu tinha no ano passado mostra que esse ano não foi perdido. E isso supera em tudo o, a quantidade de cotas de fundos imobiliários ou de ações que eu possa ter a mais. Porque, no fundo, não importa o quanto você consiga um pouco a mais ou um pouco menos de rendimento nos seus investimentos, importa a sua capacidade de fluxo, de geração de caixa mesmo. E o que a gente vê nessa geração TikToker? O que a gente vê nesse mundo atomizado de engajamento? Pessoas vendendo suas almas, para conseguirem mais engajamento, para conseguirem mais grana. E aí tem muita gente rica nesse novo mundo. Só que adianta ser rico e desalmado? Então, quantos youtubers, quantos influencers você conhece que se renderam esse ano às métricas, ao algoritmo de engajamento e que começaram a fazer coisas que não fariam simplesmente para aumentar suas bases de inscritos e de seguidores e de assinantes? Eu sei que muitos de vocês admiram muito o Muse. E eu não conheço nada da vida do cara, então eu não posso simplesmente chegar aqui, especular e dizer que isso aconteceu, que não aconteceu. Mas aquele bombadão lá que é perdidamente apaixonado pela esposa dele. E aí eu tava conversando com a Lari e ela tava falando assim, nunca que isso daí foi armado. Ele pode até ser um personagem, mas nunca que isso foi armado. Porque ele tá sendo cancelado, as pessoas estão decepcionadas com ele. Eu falei, mas esse cara, ele tem um canal em que ele tem os assinantes e esses assinantes já estão lá há mais de um ano. E a tendência é que depois de um ano você tenha poucas coisas extremamente reveladoras para agregar para os seus assinantes. Então, depois de um ano, as pessoas que ficaram lá o ano inteiro vendo todos os seus lançamentos, as pessoas se esgotam. Elas se esgotam em conteúdo. E depois de um ano, as pessoas elas tendem a se desinscreverem para se inscreverem em outros canais de outras pessoas que estão fora da bolha de conhecimento delas. E aí depois um dia elas voltam. Então eu fico pensando quantas pessoas não assinaram o canal do Bombadão lá do Muse por muito tempo e deixaram de assinar agora porque estão surgindo outros influencers e que também são legais e eu também quero seguir. E como eu segui esse cara por um ano e escutei tudo que ele tinha para falar e todo o conteúdo de base dele, daqui 2 anos eu volto, porque aí vai ter muito conteúdo e eu maratono, e aí eu me atualizo. E acontece a mesma coisa com o outro lado, o Olavo de Carvalho dos psicotrópicos neuropsicodominérgicos, dopaminérgico dos... É que se você tá me assistindo aqui, você é especial, cara. Se você tá me seguindo aqui, é porque você já faz parte da nata aí que... E por R$29,90 você vai ter isso daqui, que vai ter... Inclusive tem um cara aqui que fala de renda, de educação financeira, sem enrolação. E aí eu falei pra ela, olha... Falei pra Lari, quanta gente conhece o Muse? Um monte de gente. Quanta gente assina o Muse? Um monte de gente. Mas quanta gente não conhece ele? Quantas pessoas no Brasil não conhecem ele e podem conhecer porque adoram seguir treta em site de fofoca, porque adoram seguir treta em, em trendings. E vão descobrir
e vão perceber que ele tá passando vergonha, mas que no fundo esse cara é admirável, porque milhões de pessoas já assinaram ele. E ele tem muitos seguidores. O cara é um bosta, o que ele fez ali foi feio, mas o conteúdo dele é muito bom, cara. Tem muita gente que assina. Então, você acha que isso dá pra você colocar a mão no fogo e dizer que o Muse ele é 100% autêntico e que ele não é um personagem? E que aquela imaturidade ela não surpreende porque simplesmente ela pode ter sido uma técnica de engajamento de especialistas que recomendados por especialistas que estudam as redes e o algoritmo e sabem o que é que tipo de comportamento é que se converte em venda? Porque o outro lado do dopaminérgico, ele seguiu essa cartilha aí, né? Enquanto ele estava falando de coisas muito inteligentes, nossa, sensacional. Mas quando ele começou o Olavo Carvalhar no canal dele, ele multiplicou por 20 o número de pagantes, assinantes. E eu acho que, do mesmo jeito que eu falo que o negócio não é o topo da montanha, porque se você quiser chegar no topo da montanha, primeiro, você pode descobrir que não tem topo. Segundo, você pode chegar num lugar frio em que só tem você. E terceiro, você pode olhar para trás e ver um rastro de sangue de pessoas que você traiu e de promessas que você quebrou e de pessoas que você atropelou para chegar onde você queria. E é por isso que eu falo que, como que é? Me fez parar de duvidar do caminho que eu estava escolhendo para minha vida, por pensar que escolher seu lugar na montanha e parar nele era simplesmente comodismo. Então, comodismo é uma coisa ruim, você tem que querer sempre mais, você tem que querer sempre mais. Então, se você tem 200 mil pessoas pagando R$ 30 por mês, por que não 1 milhão? Mas aí para conseguir 1 milhão você tem que olhar para carvalhar. Você tem 100 mil, mas para você conseguir 300 mil você tem que pagar de corno na internet, porque aí você vai ter tanto acesso, mas tanto acesso, porque se 1% se converter em venda do seu produto, você vai arrebentar e você vai ganhar muita grana. E aí essas pessoas elas vão chegar no topo, mas quando elas chegarem no topo e olharem para trás, será que elas vão estar confortáveis e orgulhosas de quem elas foram? Porque eu já tive a alegria de encontrar no metrô gente que me segue no canal, isso no metrô de São Paulo, e eu já tive a alegria de encontrar na padaria aqui gente que segue meu canal. E a pessoa abrir um sorriso e eu poder abrir esse sorriso de volta. Vocês me conhecerem, me chamarem para conversar e eu poder ser eu mesmo. Porque todo vídeo que eu fiz aqui nesse canal foi autêntico, fui eu mesmo. E eu tenho a sensação de que quem maratona esse canal me conhece de verdade. Não um personagem Fausto que dá grana, mas a pessoa Fausto que eu sou. Isso não tem preço, não tem topo da montanha que pague. E então, sim, confetes em cima de mim, porque eu acho que eu mandei bem esse ano. E, acima de tudo, uma gratidão enorme, porque se não fosse o Eric, se não fosse o Júlio pra me falar assim, cara, você é o irmão mais novo que eu queria ter e que não rolou, se não fosse a necessidade de vocês, que propósito eu poderia ter, né? Sim, serviria para outras pessoas, mas é sempre uma troca. Quando você consegue fazer bem para alguém, imediatamente você faz bem para você mesmo. E aí você consegue ver propósito. E aí uma pergunta que o Juan me fez, ele falou, caramba, isso parece uma maldição. Sim, parece uma maldição. Porque eu não sinto a euforia do momento. Eu não sinto alegria. Eu posso não enxergar a cor dos sentimentos, mas eu consigo enxergar a forma. Não sei se isso faz sentido pra vocês. Eu não tenho. É que eu não sei se vocês estão preparados para escutar isso da maneira como eu vou falar. Eu não sinto alegria na minha existência. Se eu pudesse escolher entre existir e não existir, eu não existiria. Isso é feito da minha condição, da formação do meu cérebro. E tem muita gente igual eu que não tem coragem de falar da maneira que eu falo. Simplesmente porque tem muita gente que não está preparada para escutar isso da maneira que vocês estão escutando. Mas quando eu olho de maneira objetiva e analiso a minha vida, sim, eu tenho uma vida extremamente satisfatória.
trabalho aqui com prazer, eu escuto a Alexa jogando com prazer, e quando eu levanto daqui, eu vou pra sala, eu tenho uma criança de 3 anos, e é da minha esposa, linda, fantástica. E, e eu tenho a vida que eu sempre quis, do jeito que eu sempre quis. E eu tenho, quando eu analiso a minha vida, eu sei que eu mandei bem, eu sei que eu tomei decisões lá atrás que acarretaram naquilo que eu tenho hoje, e hoje eu acho que eu estou da melhor forma que eu poderia estar. Eu poderia estar muito mais rico, eu poderia estar muito mais qualquer outra coisa, mas eu não sei se eu estaria tão satisfeito com o resultado das minhas escolhas, e com a sorte que eu tive delas convergirem exatamente onde convergiram. E por tudo isso, e por cada um de vocês que deu o trabalho de escutar toda essa conversa aqui, meu muito obrigado. Eu acho que a virada do ano é só uma mudança de tempo como qualquer outra, uma passagem do marco temporal como qualquer outra, mas o ano que vem, com energia renovada. O pior do fim do ano é isso, cara. O pior do fim do ano é que tá todo mundo esperando o fim do ano. Então você conversa com todo mundo e as pessoas estão falando, cara, não aguento mais, tem que virar logo. Essa energia, quando vira o ano, passa. Aí todo mundo fala, puta, vamos trabalhar, né? Então, vamos trabalhar, vamos fazer alguma coisa. Essa é a ansiedade, essa passagem do tempo. Mas a gente vai estar aqui junto, participando da vida um do outro da maneira que a gente tem feito. E se possível, para melhor. No ano de 2022 nunca teve um dia em que as coisas estivessem piores que no dia anterior, pelo menos para mim. É isso que eu desejo para mim no ano que vem, e é isso que eu desejo para cada um de vocês, do fundo do coração. Muito obrigado. Muito obrigado e feliz ano novo.